Eu trabalhei a minha vida praticamente toda no período que eu trabalhei em empresas, no período da noite, tá? Então você, como um especialista ali da área, essa parte do trabalho noturno já dentro da NR 17, é por isso que já se tem o adicional noturno, né? Nas empresas que você trabalhou, né? Você trabalhou em grandes organizações, existe um estudo, um índice de pessoas que trabalham no noturno, baseado com as pessoas que trabalham no diurno, o desgaste é maior? Sim. Né? Tanto que assim, Flávio, hoje se eu for falar em riscos ergonômicos, eu tenho o risco ergonômico da repetitividade, Sim. eu tenho o risco ergonômico da postura inadequada, eu tenho o risco ergonômico do transporte manual de cargas, eu tenho o risco ergonômico da vibração, eu tenho o risco ergonômico do estresse psíquico, físico, certo? E eu tenho o risco relacionado à questão do trabalho noturno. Daí tu pergunta assim pra mim, pá, mas o que trabalho noturno tem a ver com a ergonomia, cara? A atividade que o cara faz de manhã e faz de noite não é a mesma? A atividade pode ser a mesma. Mas agora eu vou te perguntar. Você dorme à noite. O que acontece mais à noite? Silêncio, tá tudo mais calmo. Não, agora tu trabalhou a noite toda, tu chegou às 7 horas da manhã em casa. Daí tu vai deitar. É carro buzinando, é o cachorro acuando, existe vida dentro da casa, é gente que abre porta, bate porta, fecha a porta. Você consegue ter uma questão de sono adequada? Não. A própria luminosidade que muitas Exatamente, tem, se tu não consegue preparar aquele ambiente para dormir, que eu falo em iluminação e falo na questão de ruído também, né? Se essa pessoa não dorme direito, ou essa pessoa precisa dormir 8 horas por dia, ponto, e essa pessoa passa, dorme, acorda, como é que vai ser o dia de trabalho dela no outro dia? Ela vai começar a ficar irritada, ela vai começar a ficar cansada, e aí começam a ter um somatório de coisas que daí daqui a pouco começa a não bater mais com o que tu tem no papel lá do risco ergonômico. Porque o risco ergonômico não está mais relacionado somente à questão postural dele. Está relacionado à parte mental, que é o tal do risco isso aí. psicossocial. Por isso que eu fiz essa pergunta justamente para trocar nesse ponto aí. Quando eu trabalhava muitas vezes à noite e que a gente tinha outras atividades no início da minha carreira ali, eu trabalhei por um bom período na Pecim, da meia-noite às 6, eu tinha filho pequeno e tu voltava a trabalhar, e na época eu trabalhava na produção, no pesado, né? E tu ficava cada vez mais estressado. E eu digo assim, acredito bastante que nós não fomos projetados para trabalhar à noite, né? Por vigilante, enfim, profissionais da noite. Mas, pelo excesso, digamos que nós todos como população estamos sempre buscando mais, né? Flávio, tanto que a hora noturna não é a hora do dia, né? É isso aí. É hora reduzida, com hora certeza. reduzida. A 1 hora da noite é 50 minutos. É isso aí. É Agora, 50 minutos. Agora vamos àquela pergunta que não quer calar, né, Jaime? Que eu acho que é a expectativa de todos os profissionais da área de segurança que estão escutando aí, inclusive é até uma dúvida minha particular, assim, porque a NR1 veio aí, jogou fatores psicossociais. É isso aí. E recentemente tive a oportunidade de assistir uma palestra de uma auditora fiscal do Ministério do Trabalho, onde ela apresentou os dados de afastamentos. E a depressão tá disparada. E nós já falamos que o tal do CID-F iam aparecer. Exatamente. Aí a gente não sabe, né, se é realmente do trabalho que está gerando esse estresse, que está gerando essa depressão, mas está tudo no mesmo bolo e é contabilizado dessa forma. É isso aí. E aí acaba devolvendo para a empresa. Isso vai entrar para os fatores psicossociais. Vai entrar para os fatores psicossociais. Na verdade, já é um fator psicossocial. Eu acho que né? é muito importante, né? Nós temos... Desculpa. Jaime, como que nós, engenheiros de segurança, quando vamos fazer o PGR lá, lógico, vamos partir, né, para análise ergonômica do trabalho, se for necessário, ou somente análise preliminar, análise ergonômica preliminar. E se a gente prevê esses riscos que são presentes, né? Porque a parte cognitiva vai entrar comunicação, vai entrar a bola da vez, os... Psicossocial? Não, a questão do assédio. Do assédio. Que é a bola dentro da do vez, psicossocial. está dentro do psicossocial, tanto... Dentro da NR5 está na nova CIPA, né? A questão sexual, tanto de cunho... né? Então, como que nós, empresas,
como gestores de SESMIT, vamos fazer essa gestão desses riscos. Posso me enquadrar na tua dúvida também ou não? Não, a gente feio. brinca, mas assim, ó. Qual que seria o sonho de consumo? Né? O sonho de consumo disso aqui, né, Flávio, seria o quê? Eu quase que eu respondi, mas vou ficar quieto. Ter o padrão lá no admissional. Claro. O que é esse padrão lá no admissional? Se foi o tempo, Deus o livre, eu não estou falando de nada aqui relacionado, mas assim, ó, se foi o tempo de você fazer um ASO admissional, apto ou inapto, ou olhar para a cara do cara e... Eu já tive situações que às vezes o cara perguntava, e daí fulano, como é que tá? Ah, não, tá tudo, tá mais... Não te preocupa, na guerra é pior. E tchau. Tá respirando, entra. Daí aquilo que nós falamos antes, né, Jarbas? Vamos falar numa situação psicossocial. O cara vai trabalhar numa atividade que tem faca. Esse cara tem uma avaliação lá para saber se ele pode trabalhar com faca? Daqui a pouco o Flávio tá ali do meu lado e eu tô trabalhando aqui e o Flávio faz uma piadinha de mau gosto. Hoje eu aguento. Amanhã eu aguento. Depois da manhã eu dou uma facada nele. Porque eu tô com uma arma na minha mão. Entendeu, gente? Então vejam que os riscos não são tão simples de trabalhar. Então a gente sonha lá do nosso admissional e trazendo isso para a parte de ergonomia, a questão de uma doença, de uma lesão. Nós hoje enfrentamos situações que o cara entrou sem fazer um exame. Exatamente. Às vezes eu não estou nem falando de exame de imagem, eu estou falando de um exame físico, onde eu testo amplitudes de movimento, onde eu faço dinamometria para fazer grau de força desse cara. E não é para saber se ele é forte ou ele é fraco. É para saber se as articulações dele ou a musculatura dele está íntegra para fazer aquela atividade. Isso que a gente chama de realmente selecionar a pessoa certa porque senão atividade. Exatamente, porque senão o que acontece? Hoje o cara entra com um ASO admissional apto, sem problema nenhum. Mas de repente aquele cara tinha um problema e passam-se 3 meses e ele vai dizer assim, ó, tô com dor. E aí começa as investigações. E aí a investigação gera um exame de imagem. E o exame de imagem aparece uma hérnia de disco. E aí? Em 3 meses. Em 3 meses. Não, isso não é do trabalho. Isso... Tudo bem, me traz o ASO admissional dele lá. Apto, sem restrição, sem Não alteração consta nenhuma. nada. Cadê a defesa? Hoje eu tenho uma hérnia de disco. Ah, não, mas tudo bem, mas isso é degenerativo. Ok, que seja degenerativo, mas aonde a atividade que você colocou ele, você prejudicou o estado de saúde dele? Sim ou não? Sim. E aí? E aí começa tudo aquilo que a gente quer falar, né? Pô, será que lá na hora do admissional, na contemplação das solicitações dos exames, eu tendo conhecimento do risco daquela atividade, caberia a solicitação no raio-x simples de coluna? Isso é bom para a empresa? Com certeza. Isso valida, Não dá é um mais segurança custo para a empresa? desnecessário, Não não. é custo,